Como vocês sabem, todo profissional de secretariado, ele tem acesso a dados sigilosos, seja da empresa, seja dados pessoais dos seus gestores, situações sensíveis. E esse acesso, né, muitas vezes é desejado por outras pessoas que nem sempre são autorizadas. E no nosso exercício da profissão acontecem muitas vezes abordagens abusivas, invasivas, de pessoas que não têm acesso tentando esse tipo de informação. São os casos de, por exemplo, mídia, pessoas da mídia, da imprensa, jornalista, querendo falar com você ou com seu chefe para colher alguma informação quando existe algum escândalo, quando existe algum caso noticiado nos jornais, a revelia dos processos tradicionais, né, que seria falar com uma assessoria de imprensa ou seria procurar alguém da alta gestão da empresa, né? E a minha recomendação a todo profissional de secretariado é: jamais abra qualquer informação que esteja confiada a você, seja pelo contrato, seja por noções de ética, que você cumpra dentro da empresa. Por quê? Essas informações, elas são confiadas, né, de fato. Então, não cabe a você soltar esse tipo de informação. E aí você tem que bancar. A estratégia que eu sugiro é você fazer uma resposta evasiva, né, não sei, ou ser honesto. Não estou autorizada a falar sobre o assunto. Você deve procurar a assessoria de imprensa da empresa e, não havendo uma assessoria de imprensa, procura o setor de comunicação, enfim, ou orienta essa pessoa que procure um gestor, né? Outro caso que acontece normalmente são tentativas de acesso aos gestores usando de subterfúgios, né? Usando, por exemplo, de laços sociais. Uma pessoa participa de algum contexto social na vida do seu gestor. Sei lá, frequenta o mesmo clube que o seu gestor. Ou, já aconteceu comigo também, né? Ou uma pessoa me ligou querendo agendar uma reunião com o meu chefe. E aí eu perguntei, mas ele te conhece? Para qual seria o motivo dessa reunião? E aí essa pessoa me falou assim: não, nós somos vizinhos, ele inclusive está sabendo que eu quero marcar essa reunião, né? E a tendência da gente, nesse caso, é abrir a guarda, né? É muito diferente uma pessoa que já tem uma entrada com o seu gestor, procurá-lo para agendar uma reunião, uma pessoa que está fazendo uma primeira abordagem, né? Que é um filtro completamente diferente. Então vocês têm que estar muito atentos a esse tipo de situação. Uma das questões que me suscitou também a fazer essa live foi colocada por uma pessoa que é do nosso convívio aqui, inclusive, né? Ela uma vez me procurou para saber como agir num caso em que ela é secretária remota e ela foi abordada pela esposa do chefe, querendo saber da agenda do marido, né? E eu também já passei por situações similares. No caso delas, eu tenho inclusive uma orientação já empacotada para dar nesses casos, né? Que é sempre você pensar em quem é o seu empregador, quem te contratou, com quem você tem contrato, né? No meu caso, quando aconteceu, isso tem muito tempo, foi 2002, 2001. A empresa em que eu estava ainda não existia, aliás, existiam, mas os celulares ainda estavam começando a se popularizar, né? O advento do celular, inclusive, foi algo sensacional para as secretárias executivas, né? Para as secretárias de maneira geral, porque acontecia muito da gente intermediar contatos mais pessoais dos nossos gestores, né? E isso abria a guarda para uma série de situações. Você acabava falando com frequência com as pessoas, e aí você acabava estabelecendo um contato. E as pessoas, por ter esse contato frequente, muitas vezes se sentiam no direito de pedir informações que não cabiam a elas, né? Então, no meu caso, o que aconteceu, né? Eu tive um gestor dentro da hierarquia da empresa que eu estava naquele momento. Eu era secretária de diretoria, né? E essa diretoria tinha um corpo de executivos que cuidavam da área de desenvolvimento de negócios. E aí um deles, a esposa de um deles, né, conhecia um evento da empresa, ela sempre ligava para a empresa para falar com o marido,
E aí ela começou a me abordar para fazer perguntas, para confirmar a agenda dele, para confirmar que horas ele tinha saído, inclusive fazendo perguntas sobre semanas anteriores e tudo mais, né? E foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida e eu realmente fiquei numa situação é uma situação muito delicada, né? E eu fiquei, naquele momento, ainda era bem inexperiente, fiquei sem saber o que fazer. Tem quase 20 anos, 2000, quase 20 anos. Eu fiquei sem saber o que fazer, né? Então, inclusive, com essa intenção que a gente está tendo esse tipo de conversa aqui para deixar os iniciantes, né, que estão ainda nas cadeiras aí dos cursos, preparados para lidar com esse tipo de situação, né? E aí a esposa do rapaz do meu chefe sempre me perguntava, né? E inclusive a recepcionista da empresa também. E eu, sem nenhuma orientação, naquela época não existia o que hoje em dia se chama compliance, né? Setor de compliance. Fiquei na minha, não falei nada com ninguém por um tempo. Isso permaneceu durante uns 2 meses, mais ou menos. Um dia eu conversei com o meu diretor, né? E aí o diretor, o que fez? Foi falar com o gerente, né? Olha, sua esposa está ligando para Rosângela para pedir informações sobre a tua agenda, perguntando se você tinha ido mesmo para os lugares que você disse que tinha, se você tinha aquelas viagens que você informou e tudo mais. E aí esse gestor veio conversar comigo depois e dizer que ficou chateado. Eu nunca falei nada, né? Sempre disse que não sabia, que não estava autorizado. E essa é a recomendação que eu dou para qualquer um. Mas hoje em dia eu me pergunto se eu não fiz certo de falar com ele, que era a pessoa com quem tinha uma relação de trabalho, né? Porque o que acontece nessa situação delicada é que eu, naquele momento, como secretária, eu sabia que eu tinha que guardar sigilo sobre qualquer informação referente à agenda do meu gestor. Qualquer outra atividade que ele fizesse a trabalho. Por outro lado, aquela pessoa é uma pessoa do círculo familiar dele, né? E eu também não queria ser invasiva nem gerar nenhum tipo de informação, nem confirmação que fosse, que pudesse aumentar algum conflito que eventualmente viesse a existir. Felizmente, o cara era um cara bastante idôneo, a relação dele acabou em pouco tempo e ele, inclusive, acabou se casando rapidamente com outra pessoa, provavelmente o relacionamento dele já estava bem desgastado. O caso dessa colega nossa que me procurou era um pouco diferente. Ela, como secretária remota, ela tem vários clientes e, por acaso, ela atendia a 2 pessoas que eram marido e mulher dentro da mesma empresa. E aí a esposa do chefe dela, né, começou a também pedir confirmações a respeito da agenda do marido, né? E ela começou a se recusar da informação, ficou um pouco sem saber o que fazer também, foi nesse meio tempo que ela me pediu orientação. Eu, no caso dela, inclusive, eu não apurei, né, o fato. Quando eu fui conversar com ela falou que já tinha, como remota, ela tem possibilidade de tomar uma atitude, fica mais fácil, né? Porque eu, no caso, por exemplo, quando aconteceu comigo lá atrás, aquele era o meu emprego. Eu não podia simplesmente dizer tchau, estou indo embora porque essa situação está difícil de lidar, né? Ela saiu, né? Parou de trabalhar com os 2 e seguiu a vida, porque realmente fica difícil, né? A esposa começou a dizer que ela estava protegendo o marido e ambos eram chefes dela, né? Então é realmente uma situação bastante difícil de lidar. Então a orientação nesses casos é sempre guardar o sigilo, né? Sigilo absoluto quanto aos dados pessoais dos gestores. Os casos especiais, né, que podem ser exceções, são pessoas do RH da empresa, pessoas do setor jurídico, pessoa pelo gestor autorizado, né? Sigilo à agenda do gestor, mesma coisa. Sigilo quanto aos negócios da empresa, foi aquilo que eu falei, né? Aquilo que está veiculado na mídia, você pode comentar com uma pessoa ou outra, mas nunca formalmente, né? E nunca extravasar, nunca ultrapassar esse limite daquilo que foi veiculado na mídia. Diante de insistências, você tem que dar respostas evasivas mesmo. Não tem autorização para informar, ou não sei, ou não estava lá. Cada pessoa tem uma situação específica, né? Quando você está numa empresa mais estruturada, grande, tem um setor de compliance, fica mais fácil de lidar com essas situações. Então, esses são os casos não previstos em lei, né? Que são aquelas abordagens invasivas.